Abra a palavra de Deus em Provérbios capítulo 22. É o mês das crianças, a semana das crianças, é o dia das crianças, né? Essa semana os shoppings estavam lotados, nós fomos comprar os presentes das nossas netas, não foi fácil não, irmãos. O negócio é feio. Esse versículo tão conhecido nosso, Provérbios 22, 6. Acho que a gente vai recitar, pode recitar sem olhar, né? Mas olha aí no telão, fica mais fácil. E nós vamos recitá-lo juntos mais uma vez. Vamos lá, juntos? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém, queridos? Eu quero falar sobre o tema Salvemos Nossas Crianças. Vocês sabem muito bem, e eu não preciso me delongar muito, que as nossas crianças estão em perigo. As nossas crianças, as crianças brasileiras, estão em perigo. Elas estão sendo atacadas com um rigor desmensurado. Atacadas. Elas têm sido alvo do inimigo constante. E você acompanha nas redes sociais, nos noticiários, enfim, o que está acontecendo. De vez em quando surge alguma coisa, é o mínimo que a gente vê, que a gente fica sabendo. Crianças estão sendo abortadas, abusadas, em todos os sentidos, violentadas, em todos os sentidos, traficadas, de montão, e até sacrificadas ao diabo. Sacrificadas. Isso não é ficção. Irmãos, isso não é ficção. Isso não é invenção. Isso está acontecendo no nosso país. É nossa realidade. E pior que está aos nossos olhos, aos olhos das autoridades. Coisas absurdas estão acontecendo, irmãos. E a gente precisa bater nessa tecla, essa ideologia de gênero que veio lá do quinto dos infernos. Isso partiu do coração do diabo, queridos, para atacar nossas crianças, nossos filhos, para exterminar com a família lá de baixo, desde criança, desde bebê. É só você prestar atenção. E tem gente que se diz defensora das crianças, como uma certa artista, muito conhecida, que se diz defensora das crianças, que fala muito contra a violência em crianças e até animais também, mas foi a maior responsável, foi a pioneira na erotização das crianças no seu programas infantis. Escreveu um livro há pouco tempo,
dando a entender e insinuando. Eu não li, eu só vi alguém falando, folheando o livro e mostrando que ela insinua que é melhor para uma criança ser criada por 2 homens ou por 2 mulheres. Essa mesma pessoa, e agora está, devido a tanta coisa, está circulando de novo as cenas do filme que ela fez, fazendo sexo com um menino, eu acho que de uns 13 anos, pela aparência, eu acho que uns 13 anos, ou 12, 13, 14, por aí. Cenas eróticas. E fica criticando. Apoiou o aborto. Quer dizer que violência contra a criança é só depois que ela nasce? E antes? Nós precisamos, irmãos, ficar alertas, porque eles querem enfiar goela abaixo esses ensinos do inferno, essas ideologias do inferno, mas não estão amando as crianças, não demonstram amor pelas crianças. E nós temos que ficar alertas, irmãos. Nossos filhos estão recebendo instrução da internet, estão sendo sexualizados, uma sexualização precoce. E parece que está todo mundo assim. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno. E ele quer destruir as bases da família. Irmão, não tenha dúvida nisso, com relação a isso. Ninguém tem dúvida disso. Destruir a família. Tem um vídeo na internet de uma mulher defensora, né? De uma linha aí, que perguntaram: vocês querem destruir a família? Ela: queremos sim. E todo mundo caiu na gargalhada. Nós queremos destruir a família sim. Está tudo acontecendo. Parece que muitas pessoas estão entorpecidas, cegas para isso que está acontecendo aqui entre nós. Por isso o tema: salvemos nossas crianças. Precisamos salvar nossas crianças. E eu quero tirar algumas ideias aqui desse texto, bem conhecido, né? Ideias conhecidas, só para a gente refletir um pouquinho mais. Tá? Salvamos nossas crianças, irmãos, quando as ensinamos. Em primeiro lugar, quando ensinamos. Verso 6, a parte primeira: ensine a criança. Isto é, eduque a criança. Mostre a direção da vida para a criança, para os seus filhos. Irmãos, esse texto é direcionado para, especialmente, mãe e pai. Vocês estão me ouvindo? Mãe e pai. Deus entregou essa responsabilidade a você, pai, a você, mãe, a cada um de nós. Nós somos responsáveis diante de Deus pela criação dos nossos filhos, pelo ensino que os nossos filhos estão recebendo, pela educação que os nossos filhos estão recebendo. Ah, meus irmãos, escola é para estudar
matemática, português, ciência e tal, geografia. Aprender sobre sexo na escola? Onde já se viu isso? Irmãos, é um absurdo o que está acontecendo nas escolas. Há uma pressão para que essa ideologia de gênero do inferno entre na cabeça das crianças, desde cedo. Que elas podem escolher o que elas vão ser, homem ou mulher, menino ou menina, ou os dois. Você pode escolher. Isso está sendo ensinado nas escolas, irmãos. Queridos, é em casa que você tem que ensinar seu filho e sua filha. Abra o jogo, conversa. Desde cedo começa a conversar sobre essas coisas. Dentro de casa as crianças aprendem a serem honestas, a falarem a verdade, a não xingar, a respeitar as autoridades, pai, mães, professores. É dentro de casa que as crianças aprendem a se comportar, a pedir licença, por favor, me desculpa. É dentro de casa especialmente que uma criança precisa aprender a temer a Deus, a ser fiel a Deus, a amar a palavra de Deus, a orar, a amar a escola bíblica dominical, a valorizar a família, a valorizar seus líderes, as autoridades. É dentro de casa. Você pode perguntar aos profissionais do comportamento que atendem crianças, onde está o problema? 99% dos casos, onde estão os problemas? Ou onde está? Dentro de casa. E quem precisa tratar são os pais. Primeiro os pais. Nós temos que nos conscientizar disso, irmãos. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nossos filhos precisam aprender de nós. Ensine a criança. Que época linda, que época importante, apropriada para educar nossos filhos. Ah, irmãos, pai e mãe têm uma oportunidade ímpar, uma responsabilidade que Deus deu a cada um de nós para educar nossos filhos. E às vezes, muitos pais não valorizam esse tempo áureo, quando eles estão agarrados na nossa calça, na saia da mãe, quando eles estão ali perto de nós, porque vai chegar uma hora que eles vão sair e vão ouvir outros, e vão aprender de outros, e eles precisam ter essa base dentro de casa, os valores absolutos precisam ser aprendidos dentro de casa, com os pais, Ah, meus irmãos, ensine a criança, ensine a criança, é muito importante. A segunda coisa que esse texto continua, né? Salvamos nossas crianças quando ensinamos, mas ensinamos andando no caminho, juntos. Olha só. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Eu sei que você já sabe disso,
né? Não é o caminho, é no caminho, você vai ensinar no caminho, junto com ela, andando com ela, ensinando. E isso aqui, irmãos, a gente tem que tocar nisso, a gente tem que ressaltar isso, porque é presença, é estar junto com elas. Não é vai, é vamos. Vamos caminhar juntos. Existe uma grande diferença, irmãos, de a gente falar o caminho ou no caminho. É no caminho. E existe um texto muito conhecido também, que é Deuteronômio 11, 19. E veja bem, ensinem essas palavras a seus filhos. É muito maravilhoso isso. Falando delas, né, essas palavras, a palavra de Deus, quando estiverem o quê? Sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Ensina é assim, é dia após dia, é aproveitar cada momento, cada instante, cada dia, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Nós vamos ensinar nossos filhos, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, as crises na vida. Elas precisam participar. É lógico que você não vai colocar sobre os ombros das crianças coisas de adultos, lógico que não. Elas precisam ser poupadas, mas é importante preparar as crianças para tomar suas decisões, para fazer suas escolhas, para ter limites. Ensinar. Como eu vou fazer isso? Com a presença. Presença. Pastor, mas hoje em dia está difícil, né? Eu sei que está. Eu sei que está. Eu sei que não é fácil. Mas priorize, valorize sua família, seus filhos. Só vou dar um exemplo. Só um exemplo não é para massacrar ninguém, não. Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você gasta no celular? Eu trabalho, pastor, com o celular. Beleza. Não estou falando de trabalho, não. Agora, por exemplo, está com o celular aí? Está na Bíblia, o celular? Para onde nós vamos, estamos com o celular. Você não sai de casa sem celular, já viu? Você sai de casa sem celular? Ih, meu Deus! Onde tiver, volta para pegar o celular. Pastor, é a modernidade. Eu sei disso, eu não estou querendo ignorar isso, irmãos. Está tudo no celular, seus contatos, né? Isso agiliza a sua vida e tal. Eu sei disso, tudo isso. Mas eu estou falando de estar com coisas banais, fuxicando a vida dos outros, vendo isso, foto não sei o quê, lá, vendo partes íntimas de irmãos e irmãs. Olha só, olha esse irmão aqui. Bora, Bill, olha. Olha. Então, peraí, não é tanto falta de tempo, irmãos, é questão de prioridade. Prioridade. O que é mais importante? O que é mais importante, irmãos? Às vezes, o filho está ali precisando, e a gente, agora estou ocupado. Estou assistindo o jogo do Flamengo, vai ser campeão. Estou assistindo. Não, Flamengo não precisa ser não, pode ser outro jogo.
que é mais importante, meu irmão? Seu filho, sua filha? Eu já contei aqui, eu vou repetir, que eu levei uma lambada de Deus uma vez. Os meninos eram pequenos, a gente morava aqui, nessa casa aqui, casa pastoral. E chegou um sábado, eu estava... Enquanto os sermões não estão prontinhos, irmãos, eu não sossego, não adianta, né? Se tiver feriado, me quebra. Sabe, vamos passear no feriado. Se não tiver tudo pronto, meu irmão, eu não tenho feriado. Pastor, você é muito ansioso? Sou. Tá? Enquanto não tiver tudo certinho, meu irmão, eu não descanso. Né? E foi um sábado, aquela de correria, e não sei se foi de Davi ou Timóteo, que, pai, a bicicleta quebrou. Eu disse, eu não tenho tempo hoje para ver isso. A resposta na lata, assim, ó, não dá. Para hoje não dá. Mas logo em seguida, irmão, chegou um irmão da igreja. Chegou um irmão da igreja. Quis falar comigo. Eu parei tudo para atendê-lo. E demorou, tá? Demorou. Aí veio aquela pontada no coração, né? Aquela voz. Quer dizer, para os outros, tem tempo para o seu filho, não? Para o seu filho, não? Aquilo foi uma pancada, irmãos. Mas nós somos assim, irmãos. O urgente toma o lugar do mais importante. E o que é mais importante do que cuidar dos nossos filhos? Do que cuidar da nossa família? Estar junto aos nossos. Então, ensinar no caminho é estar ali. E está implícito aí, irmãos, o exemplo. O exemplo. Ensinar com a vida é andando, é deitando, é levantando, é caminhando. Ensinar com a vida é ser exemplo para os nossos filhos. Eles precisam ver, olha, eles guardam algumas coisas, mas o que eles guardam mais é aquilo que estão vendo. Vendo, está tudo registrado. Exemplo, referência. Essa geração precisa de referência, de pai e de mãe. Sabe uma coisa boa que você faz para os seus filhos, para os nossos filhos, né? Os meus estão grandes, mas né, as minhas netas estão aí. Ver o amor de pai e mãe. Ver o amor de pai e mãe, o tratamento que um dá ao outro. Seus filhos veem vocês se beijando? Pastor, que é isso? Vocês brincando um com o outro? Se abraçando? Ou será que eles só veem brigas? Discussões. Uma bênção, uma grande bênção para os filhos, é ver o amor dos pais. Os pais se amando. Não estou falando de assistir lá dentro do quarto o momento íntimo, não estou falando disso não. Tá? Estou falando do dia a dia. O tratamento, o valor. Você dá valor à sua esposa? Você dá valor ao seu marido? As crianças estão aprendendo. Exemplo, referência. Irmãos, nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que nós somos. Aquilo que você é, você vai reproduzir. Eu gosto muito, você também, de Filipenses 4,19,
que Paulo diz assim: e o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, isso ponho em prática, e o Deus de paz estará com vocês. O que vocês aprenderam, ouviram, o que vocês viram, vai ser bênção. E aí, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Como é importante pai e mãe dizer isso para os filhos: sigam meus passos, porque eu estou seguindo de Jesus. Faça o que eu faço, porque estou fazendo a vontade de Deus. Podem me seguir, que vocês serão bem-sucedidos. Ah, irmãos, como é importante nós chegar, não é que somos perfeitos, não, eu não sou, não fui, não sou, tá? E ninguém é. E eu disse, né? Até acho que de manhã mesmo eu disse isso. Nós somos imperfeitos e até nos nossos defeitos, nossas limitações, nós ensinamos os nossos filhos a como pedir perdão, etc., reconhecer os erros. Enfim, não precisa ser perfeito, porque ninguém é. Seja você, seja um servo de Deus, uma serva de Deus, que busca o Senhor, que valor, enfim, caminhe com os filhos, caminhe com seus filhos, caminhe com seus filhos. Não é perda de tempo não, irmãos. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo, irmãos. Não estamos perdendo tempo não, nós estamos ganhando muito tempo com os nossos filhos. E aí o versículo encerra com essa última lição: salvamos nossas crianças quando elas herdam as promessas de Deus. E o verso continua: e ainda quando for velho ou idoso, não se desviará dele, do caminho. Queridos, Provérbios não é um livro de promessa, estamos estudando isso na escola dominical, né? Mas aqui tem uma promessa, nesse versículo tem uma promessa, de que os filhos, quando aprendem a palavra de Deus em casa, quando a palavra de Deus é semeada no coração deles, jamais eles vão se esquecer. Essa semente vai produzir frutos. Essa promessa é infalível, irmãos. É infalível. Ah, mas pastor, e aqueles que se afastaram um dia e foram... Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que aconteceu. Mas olha, se você ensinou, se você vivenciou, essa promessa vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde essa promessa se cumpre, queridos. Essa criança não vai esquecer. E você sabe que você guarda aquelas musiquinhas da infância, aqueles ensinamentos e muitas coisas. Ficam guardadas no coração. Ficam guardadas no coração. E se afastar, vai fazer como o filho pródigo, vai voltar. Vai voltar para os braços do Pai. Timóteo é um exemplo grande que a gente tem. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância, olha só, infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, desde o início, ensinando. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice,
e estou certo de que também habita em você. Herança de fé. Herança de fé. Queridos, como é importante isso. Você transmitir sua fé para os seus filhos. Outro dia eu já falei mais de uma vez isso aqui, né? O manual para fazer do seu filho um torcedor do time que você torce. Tem um manual, não tem? Não, não tem. Como é que ele aprende? Com você. Com você. Os filhos aprendem a ter fé, a exercitar a fé, a enfrentar os problemas pela fé, a vencer as crises pela fé. Papai e mamãe estão passando por isso, nós vamos orar, meu filho. Nós vamos orar. Nós vamos confiar em Deus. Olha que herança de fé. O missionário pastor Nilton Duarte contou uma experiência interessante, que eles estavam indo para um lugar distante para pregar o evangelho. Já estava de noite e muita chuva, uma tempestade muito forte. Eles estavam num caminho de barro, muita lama, muita chuva, e o carro atolou. E sabe e aquela chuva torrencial? Não saía, e tentaram isso, tentaram aquilo. Aí o pai sai, bota um negócio, uma pedra, bota um galho, bota nada. O pneu fundava cada vez mais. Aí ele entrou, todo molhado, e disse: gente, falou para a esposa e para o filhinho que estava atrás: nós vamos dormir aqui, para no outro dia, amanhã, a gente ter socorro. Vamos pedir a Deus, né? E para Deus nos proteger aqui, e vamos dormir aqui. Sem esperar muito, o filhinho lá atrás começa a fazer uma oração. Papai do céu, tira o nosso carro do atoleiro. Pastor Nilton olhou, a esposa também olhou. Aquele menino fez aquela oração de fé. Aí ele: vou ligar. Ligou o carro. E o carro saiu na hora. Papai do céu, tira nosso carro do atoleiro. Oração de uma criança que aprendeu a orar, aprendeu a ter fé, a confiar em Deus. Irmão, nossos filhos precisam aprender a confiar em Deus. Nossos filhos estão aprendendo a ser dependentes das coisas deste mundo. Muitos não estão aprendendo a depender de Deus, a confiar em Deus. Passa isso para os seus filhos, para que eles tenham esse período tão importante, tá? Eles aprendam a ter fé, e chega a adolescência, eles vão ter fé, chega a juventude, eles vão ter fé, eles vão se casar e vão ter fé, eles vão viver pela fé, e vão ensinar os seus filhos e as próximas gerações a crer em Deus, a confiar no Senhor, e herdar essa herança espiritual. É a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Irmãos, nós nos preocupamos com os filhos, sobre o futuro deles. Claro que nos preocupamos. Escola, dar uma boa escola e tal, aquele negócio todo, a parte profissional, queremos que eles sejam bem-sucedidos. Claro, todo mundo quer isso.
Mas nada disso vai adiantar se eles forem para o mundo, se eles não tiverem essa herança espiritual, herança de fé. Eu já fui em vários sepultamentos em que os filhos testemunharam de seus pais. Irmãos, é emocionante. É emocionante, mesmo naquele momento triste, ver os filhos falando dos seus pais, testemunhando da vida dos seus pais. Ali, o pai está ali no caixão, ou a mãe, testemunhando. Isso é lindo demais. Herança, legado espiritual, de vida com Deus. Vida com Deus. Eles precisam ver, queridos, ver. É isso que nossos filhos precisam. Precisamos salvar nossas crianças. O mundo, o diabo quer tragar nossos filhos. Então, como vamos salvar nossos filhos? Ensinando, aproveitando esse tempo precioso da infância para ensinar a eles, a começar na infância. Como salvá-los? Andando com eles no caminho, caminhando juntos, seguindo a Jesus juntos, presentes, sendo exemplo para os nossos filhos. E quando elas herdam a promessa de Deus, a maior herança que deixamos para os nossos filhos. Quero encerrar com algumas sugestões. Primeiro, evangelize seus filhos dentro de casa. Não espere para a igreja. Evangelize seus filhos dentro de casa. Fale de Jesus para eles. Viva Jesus e fale de Jesus dentro da sua casa. Essa não é a tarefa do pastor, do professor da escola bíblica. É sua, evangelizar seus filhos. Fazer dos seus filhos, filhos de Deus. Mostrando a eles o valor da palavra de Deus, das coisas espirituais. Segunda sugestão, você já sabe. Não deixe o celular à vontade para os seus filhos. Quando é que uma criança ganha o celular? Com que idade? Irmãos? 4 anos? Celular com internet. Com internet. Cuidado. Cuidado. Fiscalize. Observe tudo que os seus filhos veem. Observe tudo. Vai monitorando. Pega de surpresa. Isso não é pecado não, tá? Não é pecado não. Chegar de surpresa. O que estão vendo no computador? O que estão vendo no celular? Cuidado com a mídia. A mídia quer estragar nossos filhos. A mídia quer que nossos filhos vão para o inferno. A maioria, tá? Não estou dizendo que são todas. Então, você tem que ter cuidado com o celular, tá? A terceira orientação ou sugestão: fique de olho aberto e vigilante em relação à escola dos seus filhos. Escola dos seus filhos. Quem são os professores? O que é que eles pensam? O que é que eles estão ensinando? Cuidado com os coleguinhas, o que é que estão aprendendo? Queridos, os professores estão desvirtuando nossos filhos dentro de sala de aula. Isso não é conversa, irmãos.
desvirtuando nossos filhos dentro da sala de aula. Quando a menina vão para a faculdade, então, meus queridos, que tristeza. Se eles não tiverem uma base sólida, eles vão penar. Eles vão penar. Então, fique de olho aberto. Não importa se é escola pública ou particular, fique de olho aberto. Outro dia, uma nossa secretária lá, ela falou que na classe, para responder a chamada, não era presente, era o nome de um candidato. Tinha que responder o nome de um candidato. E ela foi à direção para reclamar. Que negócio é esse? Irmãos, a coisa está assim. Então, fiscalize a escola. Quem são os professores? O que estão ensinando seus filhos? Quarta sugestão: frequente assiduamente a igreja. Igreja. Traga seus filhos para a escola bíblica dominical. Não importa se eles não estão habituados, eles vão ter que se habituar. Você tem que ensinar o valor da igreja. O valor de estar na casa de Deus. Ensina. Primeiro você tem que estar aqui, né? É lógico, evidente. Ensina seus filhos. Por que se afastou? Não sei, não estou aqui para julgar ninguém. Eles aprenderam, você fez sua parte, você fez o máximo possível, desde cedo. Eu soube aí de uma criança que estava chorando para vir para a igreja e os pais não trouxeram. Chorando para vir para a igreja. E tem outros que punem, não vai para a igreja, está de castigo. Meus irmãos, que castigo é esse? Dá outro castigo, tira o celular, faça alguma coisa. Eles precisam amar a igreja, amar o povo de Deus, estar com o povo de Deus, amar a palavra de Deus, amar a escola bíblica dominical, e vão aprender com você, com certeza. Domingo é dia de estar na igreja, não é só crente domingueiro, não, claro que não. Mas o que você faz no domingo, meu irmão? É dia de quê? Seus filhos sabem que domingo é dia de estar na casa de Deus? Ou tem outras prioridades? Tem que descansar. O sábado foi corrido, muita festa. Chegamos tarde, todo mundo cansado. Está cansado? Levanta, pode levantar. Vai mudar a roupa, vai tomar um banho frio, vai despertar. Os filhos precisam aprender, irmãos. É assim que tem que aprender. Na segunda-feira, está chovendo, aquela chuva fininha, frio. Mamãe não quer ir para a escola, não. Vai para a escola sim. Não é assim que você fala? Mas igreja não. Você pode escolher. Você quer ir, meu filho? Determina. Sabe o que é isso? Determina. É assim que nossos filhos têm que ser criados. Não é que escolher, não. Estão com vontade, não. O certo é esse, nós vamos fazer isso. Queridos, quinta sugestão. Use mais as redes sociais para falar de sua fé. A gente gosta de ver um vídeo gozado, né? Tem coisas gozadas de assistir. Não tem? Eu também gosto, irmãos. Tem porcaria, muita porcaria.
Passa uma mensagem. Passa a mensagem. Passa a mensagem de Deus. Um versículo da Bíblia. Se vai agradar ou não, passa a mensagem. Use as redes sociais. Você tem uma ferramenta na sua mão. Uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Usa isso. Para divulgar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, dizer só Jesus Cristo salva. É muito importante, irmãos, observarmos um alerta de um pastor batista, que eu vou falar o que ele disse, você já vai saber quem foi. Ele disse assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem foi que falou isso? Martin Luther King Jr. Me preocupa mais não é o grito dos maus, dos ímpios, mas o silêncio dos crentes, dos cristãos, dos servos de Deus. O mal está caminhando, rapidamente. O inferno está invadindo, irmãos, rapidamente. E nós estamos em passo de tartaruga. Vamos nos unir, irmãos, para salvar nossas crianças, salvar nossos filhos, educar nossos filhos. Que Deus nos dê graça, misericórdia, para cuidar bem dos nossos filhos, a começar dentro da nossa casa. Salvar nossos filhos. Isto é, evangelizar para Jesus salvar. Você está me entendendo o que eu estou falando, né? E os outros, que os coleguinhas deles possam ver o que eles aprendem de casa, o que eles aprendem dentro da sua casa. Então aproveite o tempo, faça um cultinho de 10 minutos, cultinho, que é um cultão, 10 minutos, 10 minutos. Isso pode ser aquilo que Deus vai usar para fazer toda a diferença na nossa vida, no nosso lar. Amém, queridos? Hoje, fique de pé, vamos cantar, mas eu quero orar hoje. Quero orar com você que é professor. Ontem foi dia dos professores, né? Professores. Então eu quero chamar aqui à frente todos os professores, professoras, não só da rede pública, particular, mas também professores de escola dominical. Gostaria que vocês viessem aqui à frente, para a gente orar por vocês. Vocês precisam da graça de Deus. Vocês enfrentam muitas lutas dentro da sala de aula, irmãos, que a gente nem imagina. Nem imagina. Então vem aqui, você que é pai ou mãe de crianças, que tem crianças aí, você quer colocar seus filhos nas mãos de Deus, vem aqui também, eu quero orar com você. Pode vir. Você quer colocar seu filho, está passando uma luta com ele, vem aqui, coloca seu filho no altar, entrega seu filho, sua filha nas mãos de Deus. Está perdendo o controle de alguém, de um filho, de uma filha, não está conseguindo, eu quero orar com você, vem aqui, pode vir, coloca a sua vida no altar, coloca seus filhos no altar de Deus, coloca a sua família, seu marido, sua esposa. Vamos cantar, se você quiser deixar seu lugar e vir para a oração, pode vir, vamos cantar, bem?